Durante muito tempo, a maioria das pessoas aprendeu a viver como se estivesse sempre chegando atrasada à própria vida. Algo acontece fora, a mente reage dentro, e a consciência parece apenas um espelho passivo do mundo. Ainda assim, mesmo quando tudo está bem, permanece uma sensação estranha de desalinhamento, menos como se esforço e resultado nunca se encontrassem no mesmo lugar. É curioso perceber que quanto mais se tenta controlar a realidade externa, mais ela escapa, enquanto aquilo que realmente molda a experiência cotidiana permanece quase invisível. Neville Goddard parte exatamente desse ponto desconfortável, da possibilidade de que a consciência não seja consequência do mundo, mas a sua origem silenciosa. Se isso for verdade, então o problema não está no que acontece, mas em como se está sendo quando tudo acontece. E é aí que começa a investigação mais difícil, antes mesmo de qualquer mudança externa aparecer. Talvez o primeiro passo seja observar como se vive reagindo ao mundo, sem nunca questionar de onde essa reação nasce. A maior parte das pessoas atravessa a vida acreditando que a realidade é algo sólido, externo e independente, enquanto a consciência seria apenas um efeito colateral do que acontece fora. Nesse modelo, o mundo dita o tom e o indivíduo aprende a reagir, ajusta expectativas, administra danos, tenta se adaptar ao que aparece. O problema é que essa lógica produz uma sensação constante de impotência silenciosa, como se a identidade estivesse sempre sendo moldada pelas circunstâncias, nunca o contrário. Vive-se respondendo a estímulos, apagando incêndios internos, tentando manter equilíbrio num terreno que parece não obedecer a nenhuma coerência profunda. E sem perceber, essa postura reativa vai se tornando um estado habitual, uma forma de ser que se repete automaticamente, o que levanta uma pergunta incômoda. E se essa maneira de viver já for, em si, a causa do tipo de realidade que se experimenta? Neville Goddard propõe uma inversão radical dessa lógica ao afirmar que a consciência não reage à realidade, ela a precede. Não se trata de uma crença mística no sentido comum, mas de uma observação estrutural da experiência humana. Tudo o que é vivido passa, inevitavelmente, por um estado interno que dá forma ao que será percebido como real. Antes de qualquer acontecimento, já existe uma posição silenciosa de identidade, uma sensação de ser alguém em determinada condição, que organiza a maneira como o mundo se apresenta. A realidade, nesse sentido, não é algo que acontece e depois é interpretado. Ela surge já filtrada por esse campo interno prévio. Quando isso é visto com clareza, começa a ficar difícil sustentar a ideia de que o indivíduo é apenas vítima das circunstâncias. Menos, mas essa compreensão abre um terreno ainda mais delicado, especialmente quando se tenta entender o que Neville realmente chama de imaginação. Quando Neville Goddard fala em imaginação, ele não está se referindo à fantasia, devaneio ou fuga da realidade, como costuma ser entendido no senso comum. A imaginação, nesse contexto, é o espaço onde a experiência ainda não se cristalizou, o campo interno onde possibilidades ganham forma antes de se tornarem fatos visíveis. É ali que a consciência ensaia estados de identidade, sensações de ser, posições internas que mais tarde serão reconhecidas como acontecimentos externos. Ignorar esse nível é como tentar compreender um edifício observando apenas a fachada, sem jamais olhar para a planta que o sustenta. E quando se começa a perceber que aquilo que se imagina de forma recorrente não é neutro, mas estruturante, surge uma questão inevitável. Se a imaginação molda o real antes que ele apareça, então o que realmente está sendo alimentado no nível mais íntimo da identidade? Um ponto central que costuma passar despercebido é que não são pensamentos isolados que moldam a realidade, mas estados de consciência sustentados ao longo do tempo. Pensamentos vêm e vão, estados permanecem. Um estado é uma identidade assumida silenciosamente, uma sensação contínua de ser alguém em determinada posição no mundo. É esse estado que orienta escolhas, reações, percepções
e até o que parece possível ou impossível. A imaginação, nesse nível, não opera como visualização ocasional, mas como ambiente interno habitado, o lugar psicológico e existencial a partir do qual se vive. Quando um estado é assumido, os resultados deixam de ser buscados ativamente e começam a surgir como extensão natural dessa identidade. O problema é que muitos tentam mudar a realidade mantendo intacto o estado que a gerou, o que leva diretamente à próxima fricção inevitável. É por isso que tanto esforço aplicado sem uma mudança interna real costuma falhar. Quando ações, hábitos ou metas são alterados, mas o estado de consciência permanece o mesmo, instala-se uma tensão constante entre o que se faz e o que se é. Surge a sensação de remar contra algo invisível, como se cada avanço exigisse um desgaste desproporcional. A identidade continua operando a partir do mesmo lugar, reinterpretando até as tentativas de mudança como confirmação de limitação, luta ou escassez. Com o tempo, isso gera frustração e ciclos repetidos. Começa-se com entusiasmo, perde-se energia, volta-se ao ponto inicial, não porque a pessoa não tentou o suficiente, mas porque tentou agir sem deslocar o estado interno que organiza todas as ações, o que torna inevitável a pergunta sobre a diferença entre desejar algo e, de fato, assumir quem se é. Existe uma diferença sutil, mas decisiva, entre desejar um resultado e assumir um estado. O desejo parte quase sempre da sensação de falta. Quero implica que algo está ausente agora e talvez exista no futuro. Assumir um estado, por outro lado, desloca a identidade para a posição de quem já é, independentemente das evidências externas imediatas. Essa mudança não exige força nem repetição mental excessiva. Ela reorganiza automaticamente decisões, percepções e comportamentos, porque a consciência passa a operar a partir de outro lugar. O indivíduo não tenta convencer o mundo, ele simplesmente responde de forma diferente às mesmas situações. E é nesse ponto que a realidade começa a se ajustar de maneira quase imperceptível, levantando a questão de como essa causa interna atua de forma tão silenciosa sem ser facilmente percebida. Quando se compreende a consciência como causa, torna-se evidente que ela não opera de forma espetacular nem imediata. Sua ação é silenciosa, quase discreta demais para ser notada no momento em que acontece. Ao assumir um estado interno, a realidade começa a se reorganizar de dentro para fora. Certas oportunidades surgem, algumas resistências desaparecem, relações se ajustam, decisões passam a parecer óbvias, menos, mas nada disso vem acompanhado de sinais grandiosos. Muitas vezes, só depois de algum tempo é possível reconhecer que algo mudou, não porque o mundo foi forçado, mas porque a posição interna deixou de ser a mesma. A imaginação, nesse nível, não cria eventos isolados, mas reorganiza o campo no qual os eventos se tornam possíveis, o que leva naturalmente à pergunta que encerra todo esse movimento. Se a consciência age quando ninguém está observando, quem está sendo sustentado nesse silêncio? Se a consciência é de fato a única realidade operando por trás das formas visíveis, então a questão deixa de ser o que acontece e passa a ser quem se está sendo nos momentos em que não há plateia, esforço consciente ou tentativa de controle. É nesse espaço íntimo que a identidade se revela sem filtros, na forma como se interpreta o silêncio, como se reage ao atraso, à frustração ou à ausência de confirmação externa. A imaginação, nesse ponto, já não funciona como técnica, mas como espelho do estado habitado, menos aquilo que se assume como verdadeiro antes de qualquer validação. Essa pergunta não exige resposta imediata, porque ela não busca um conceito, mas uma observação contínua. Que tipo de realidade está sendo gestada internamente agora, enquanto nada aparentemente acontece?
Se a consciência é o eixo silencioso a partir do qual toda experiência se organiza, então viver passa a ser menos sobre controlar resultados e mais sobre observar com honestidade o estado que se habita diariamente, não como vigilância rígida, mas como atenção madura, perceber de onde nascem as decisões, as reações automáticas, as interpretações repetidas. A imaginação, nesse contexto, deixa de ser algo a ser usado e passa a ser algo a ser reconhecido. Ela já está operando o tempo todo, moldando a identidade que se vive antes mesmo de qualquer tentativa de mudança. Talvez a pergunta mais prática seja simples e desconfortável. O que exatamente está sendo assumido como verdadeiro na ausência de esforço? E se nada precisasse ser forçado agora, apenas visto com mais clareza? Fica o convite para que essa observação continue depois do vídeo, no ritmo da própria vida. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, considere se inscrever no canal e ativar as notificações, não para buscar respostas prontas, mas para acompanhar investigações que permanecem abertas.